bolsonaros fizeram e fazem juras de amor a Donald Trump. Nunca foram correspondidos de verdade, mas as juras de amor continuaram ao ponto de o deputado Eduardo Bolsonaro mudar-se para os Estados Unidos e passar a fazer lobby diário contra o Brasil. Antes mesmo da posse de Trump, em novembro do ano passado, Jair Bolsonaro deu entrevista ao The Wall Street Journal. No primeiro parágrafo, o jornal americano afirmou: Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, quer retornar ao poder e disse acreditar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudará a fazer isso acontecer, provavelmente usando sanções econômicas contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meses depois, o dia chegou, como você já sabe. Valendo-se de um cartaz feito em papelão, Trump anunciou suas super tarifas contra países do mundo inteiro. Isso incluiu o Brasil, como queriam os bolsonaros. Mas, para infelicidade deles, o Brasil do governo Lula ficou no grupo dos menos taxados, com 10% de tarifa. Não é à toa que as bolsas de valores desabaram no mundo todo ao longo desta quinta-feira, 3 de abril, com exceção do México e do Brasil. O índice Nasdaq, que reúne principalmente as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, chegou a despencar mais de 5%. A avaliação dos especialistas é que, no médio prazo, o Brasil pode até ser beneficiado pelos tarifaços de Donald Trump e o grande amor não correspondido da família Bolsonaro. Produtos brasileiros podem, por exemplo, ocupar o mercado americano, já que importar de outros países, sobretudo da China, da Ásia e da Europa, vai ficar muito mais caro por lá. Produtos que hoje são bem mais baratos nos Estados Unidos, comparativamente ao Brasil, até por pertencerem a empresas americanas, como o iPhone da Apple, vão perder essa competitividade. Como é quase inteiramente produzido na China, a tendência é que o preço do iPhone dispare por lá. O amor platônico e não recíproco da família Bolsonaro por Trump gerou histórias embaraçosas, para dizer o mínimo. Há 15 dias, e recém-possado como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o bolsonarista Felipe Barros deu entrevista à CNN Brasil e falou bobagem. Disse que as tarifas que Trump estava anunciando só estavam ocorrendo devido a falas de Lula. E isso decorre do fato do governo Lula ter preferido se alinhar diplomaticamente com países que são opositores aos Estados Unidos. O governo Lula optou se aliar com a Palestina em vez de se aliar com Israel. Ou seja, o presidente da Comissão de Relações Exteriores ignorou o fato de que o tarifaço de Trump é mundial e, pior, ele é menor para o Brasil. Felipe Barros ignorou ou fingiu ignorar. Ele mentiu, falando em bom português. Mas o pior mesmo veio de um viciado em mentir. O deputado do PL goiano, Gustavo Gayer. Veja e ouça você mesmo a asneira que ele falou em plena tribuna. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Felizmente, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio, respondeu à altura e poucos minutos depois. Confira. A gente devia valorizar mais o microfone de qualquer instância pública. Outra aberração que eu ouvi, não da boca do presidente Trump, mas aqui nesse plenário, é dizer que os 10% de tarifas médias de alguns produtos que o Brasil vai receber é um presente graças ao empenho do deputado foragido ou licenciado, como queiram, Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, soa como piada. Aliás, ele conseguiu também, como lembrou o deputado Zaratini, esses 10% para o Reino Unido, para Singapura, para os nossos irmãos do Chile, para a Austrália, Turquia, Colômbia. É um fenômeno. Lula devia destituir seu ministro das Relações Exteriores e chamar rapidamente Eduardo Bolsonaro. Talvez também incorporando no ministério a Camex, porque ele resolve todos os problemas do mundo. Tenhamos bom senso, tenhamos sensatez,
tenhamos compreensão e análise mais acurada desse tarifaço. Por fim, o presidente Lula falou sobre o assunto hoje. Ele criticou o tarifaço de Trump e disse que o país responderá do modo adequado. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização do Mundial do Comércio.